Professor José Raul Teixeira, sua permissão para falar de doutrina espírita na sua presença, por favor. Viernes eu encontrei com Elga Angulo de Bolívia, e ela solicitou-me que a charla fosse proferida em espanhol. Pero yo no soy capaz de esto, entonces acá la charla será en portugués. Perdão, Helga. Gostaria de começar a minha fala de hoje saudando o nosso companheiro Divaldo Pereira Franco, razão pela qual nós estamos hoje reunidos aqui, porque certamente se não fosse o trabalho que ele realizou durante tantas décadas, certamente nós não estaríamos reunidos neste lugar, porque nas diversas instituições que estão hoje aqui representadas de outros países, Divaldo certamente esteve em todas elas, acendendo ou mantendo acesa a chama do Espiritismo. Portanto, inicialmente as minhas homenagens ao nosso querido Divaldo. O nosso assunto da manhã de hoje trata de uma das questões mais importantes da criatura humana, que são as discussões referentes à libertação do sofrimento. As possibilidades de que nós, verdadeiramente, consigamos nos libertar de todas essas questões. E mais especificamente, dentro da ótica da doutrina espírita, existe uma diferença muito grande entre sofrimento e infelicidade. Às vezes, esses conceitos se confundem, mas em doutrina espírita, o sofrimento está relacionado com as questões das dores do corpo, das dores da existência humana. Esse seria o sofrimento. Enquanto que a infelicidade seriam as dores da alma, os sofrimentos relacionados com a dificuldade da criatura humana em lidar com as questões que dizem respeito ao nosso lado emocional. Talvez uma boa imagem de diferença entre sofrimento e infelicidade seja a imagem de uma mulher num trabalho de parto. Uma mulher no trabalho de parto, João Korngold, está em sofrimento ou não? Está. Mas ela está infeliz? Não. Esta é a diferença entre sofrimento e infelicidade. E dentro desse aspecto, na literatura espírita, mais especificamente em O Livro dos Espíritos, há uma questão que trata sobre esse ponto da infelicidade de uma maneira muito clara. É a questão 614 da obra básica, a primeira das questões que abre as chamadas leis morais. Nesta questão, Allan Kardec irá indagar qual é o sentido das leis divinas, e a resposta é surpreendente. Nós vamos encontrar esse conteúdo expresso da seguinte maneira: que se deve entender por lei natural? Respondem os espíritos: a lei natural é a lei de Deus. É a única lei verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Notemos aqui que no texto é dito que é a única verdadeira para a felicidade da criatura humana. Então, nós podemos até buscar a felicidade em outros lugares, em outros ambientes, buscarmos realizar em outras fontes de verdades relativas a nossa perspectiva de sermos felizes. Mas a verdadeira felicidade da criatura humana
reside apenas no cumprimento das leis divinas. E o que é mais interessante é o término dessa resposta, em que os Espíritos nos dizem que a criatura humana só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. O que demonstra que a infelicidade não faz parte do plano divino. Nós só experimentamos a infelicidade quando nós nos afastamos daquilo que seria o cumprimento da lei de Deus. O que não quer dizer que nós não experimentaríamos sofrimento. Sim, mas não a infelicidade. Paulo de Tarso, na sua pregação para a divulgação do cristianismo, durante seus quase 40 anos de pregação, sofreu muito, mas não foi infeliz. Essa é a questão. A doutrina espírita busca, na verdade, as discussões sobre a infelicidade humana, ainda que, de repente, nós possamos experimentar alguma forma de sofrimento. Questão 638A de O Livro dos Espíritos nos fala sobre isso, quando nos diz que o objeto da solicitude de Deus são os espíritos e não os homens. Daí que, se for necessário que o homem chore para que o espírito possa sorrir, que assim seja, porque o objeto da solicitude do Senhor não são os homens, são os espíritos. E dentro desta perspectiva, nós muitas vezes ficamos tentando encontrar uma forma de que maneira nós poderíamos encontrar dentro daquilo que a humanidade já dispõe de conhecimentos espirituais, uma maneira de nós identificarmos aonde está a fonte de informações que possam nos ajudar a combater a questão da nossa infelicidade. Na busca de uma bússola neste sentido, existe um contributo muito significativo nos oferecido 600 anos antes do nascimento de Jesus, através de um príncipe que teria vivido na região do Nepal, seu nome, Siddhartha Gautama. O Buda, assim chamado, dedicou boa parte de sua vida e dos seus estudos para entender a razão do sofrimento humano. Só que o Buda não chamava de infelicidade, o Buda chamava de sofrimento. Então, o Buda se dedicou especificamente a uma tentativa de decifrar os enigmas do sofrimento humano. E conta a história que ele ficou 8 anos em meditação para tentar encontrar a resposta para esta pergunta. Dizem os conhecedores de sua história que durante o período em que ele esteve nesses 8 anos de meditação, ele comia apenas 1 grão de arroz por dia. Se fosse eu, nem queria o grão de arroz. Imagina Augusta de Manaus, 1 grão de arroz para a nossa equipe de Manaus almoçar. Então, ele comia 1 grão de arroz por dia durante esse período de meditação até alcançar a iluminação. E quando ele alcança a iluminação, ele vai proferir o seu primeiro discurso após esse período de meditação. E o primeiro discurso que o Buda vai realizar é chamado de o primeiro ciclo do giro do karma. Então, a roda do karma seria a roda do Dharma, perdão. Primeiro giro da roda do Dharma. O Dharma são os conhecimentos, então ele ia fazer o primeiro giro da roda do Dharma. É o primeiro giro de conhecimentos. Era a primeira onda de informações que o Buda traria para os seus discípulos. Ele se reúne, então, em um parque hoje chamado de Parque dos Cervos. E ali ele vai proferir o seu primeiro discurso. E o primeiro discurso do Buda
vai nos trazer a informação sobre as 4 nobres verdades, que foram as maiores descobertas que o Buda fez e a maior contribuição que ele nos trouxe para o entendimento do sofrimento humano. Ali, reunido com seu grupo pequeno de discípulos, ele proferiria as primeiras informações para decifrar o enigma do sofrimento para as criaturas. As 4 nobres verdades apresentadas pelo Buda são amplamente estudadas hoje dentro do budismo, dentro desse primeiro grande discurso dele. E a primeira das nobres verdades, quando nós nos defrontamos com ela, muitos de nós dizemos, poxa, mas não precisava de 8 anos para descobrir isso. Porque isso eu sei, não precisa nem meditar. Porque a primeira das nobres verdades é que existe sofrimento. Ora, mas se existe, todo mundo sabe que existe sofrimento, qual é o sentido disso se todos nós sofremos? Pois é. Mas o objetivo do Buda era mais profundo do que essa questão puramente conceitual. O objetivo dele era que nós entendêssemos da seguinte forma: sim, existe o sofrimento na minha vida. Eu nunca poderei me libertar do sofrimento se eu não descobrir que eu sofro. Então, nós, muitas vezes, não conseguimos decifrar os enigmas internos que trazemos, porque nós não nos predispomos a fazer um mergulho dentro de nós para descobrir as causas do nosso sofrimento. Então, nós, muitas vezes, dizemos, minha vida em família está ótima, meu casamento está maravilhoso, meus filhos, nossa, é uma maravilha, minha saúde é excelente. E a gente não faz contato com o sofrimento. Como que eu poderei resolver os problemas da minha vida? Como que eu poderei sair da condição em que eu me encontro, Daiane, de Bagé? Como que eu conseguirei, se eu não sei as razões do meu sofrimento? Então, eu preciso primeiro fazer um mergulho dentro de mim para decifrar na minha alma as razões pelas quais eu sofro. E isso pode parecer assim até uma novidade, mas ela não é tão novidade assim quando nós percebemos que o Cristo, no seu primeiro discurso, que é o Sermão do Monte, na sua primeira fala, que seria como se fosse o primeiro discurso do Buda, a primeira das nobres verdades ao sofrimento. O Cristo, no seu primeiro discurso, nas bem-aventuranças, a primeira das bem-aventuranças é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que descobrem que são pequenos, que são frágeis, que têm defeitos, que têm dificuldades, porque esses estão marcados para a mudança. Infelizes de nós quando estamos cobertos pela capa da soberba e achamos que por isso não sofremos. Desculpa, Marcelo. Não sofremos, que nós não passamos por dificuldades na vida. Não. Nós precisamos, sim, descobrir que somos frágeis, que somos pobres de espírito, para que assim possamos ter a possibilidade de mudança. Porque quem de nós tem muita certeza sobre as suas certezas, com certeza não vai mudar. Está certo? Como que muda? Então eu preciso descobrir que eu tenho defeito, que eu sou frágil, que eu sofro, para que possa existir a possibilidade de mudança. Então, diz o Buda, há sofrimento. Diz o Cristo, bem-aventurados os pobres de espírito. Esse é o primeiro grande movimento interior que nós precisamos fazer no nosso autoconhecimento, para que nós nos libertemos desse grande mecanismo que nos aprisiona nas nossas histórias enquanto espíritos. Mas este é só o primeiro das grandes, nobres verdades. Tem mais 3.
A segunda grande nobre verdade que o Buda descobriu, para mim, é a mais fantástica das quatro. Eu acho a mais maravilhosa. É que ele disse que havia uma causa para o sofrimento. Gente, eu acho isso de um poder de síntese maravilhoso. Porque se perguntassem para mim qual é a causa do sofrimento humano, eu acho que eu dava umas 100. Então é a inveja, é a raiva, é o ódio, é o ciúme, é o egoísmo, é o orgulho. Ele disse, não, só tem uma causa. Esse poder, aí justifica os 8 anos, né? Você encontrar uma única causa, meu Deus, só existe uma causa para o sofrimento humano. Isso é lindo. E ele vai nos dizer qual é, e a gente fica assim muito ansioso para saber qual é a causa, preciso saber qual é a causa do sofrimento. E quando nós lemos os textos búdicos, a gente se surpreende, porque tem horas que ele diz que é uma coisa, tem hora que ele diz que é outra, ele diz é uma coisa só e diz uma coisa diferente da outra. Então, assim, é meio estranho, mas em boa parte do material do Buda, está dito que a causa do sofrimento do homem é o desejo, é o apego, é o desejo. Então, o desejo, há inclusive uma frase búdica muito famosa, o homem sofre porque deseja, não é porque ele deseja sofrer, é porque ele deseja, como ele deseja, ele sofre. Então, o Buda apresenta como causa do sofrimento humano o desejo. Em outros textos, nós iremos encontrar o Buda dizendo que a causa do sofrimento é a ilusão. O homem se ilude e, por isso, ele não consegue decifrar os sentidos mais efetivos da realidade da vida. Mas uma boa parte dos textos, a mais robusta, vai nos dizer que a causa do sofrimento humano é o desconhecimento das leis espirituais. Mas é lógico, porque quando eu desconheço as leis espirituais, eu acredito que eu sou apenas o corpo que eu vejo no espelho. Então eu penso que essa vida material que se apresenta diante dos nossos olhos, Gorete Newton, é a realidade, e não é. Então, esta é a ilusão. Joana de Ângeles trata isso na obra psicológica. O que é a ilusão que o Buda tratava? A ilusão é achar que a vida material é tudo, é isso que é a ilusão. Então, se nós vivemos esse processo de ilusão com a vida material, nós, evidentemente, iremos experimentar sofrimento. Então, quando eu não tenho conhecimento espiritual, eu acho que a vida material é tudo. Então, além de eu ter ilusão, além de eu ter todos esses sinais, eu ainda tenho apego. Eu ainda desejo. Então, é lógico, tudo está relacionado a um único ponto. O desconhecimento das leis espirituais é que promovem o sofrimento da criatura humana. Aí está a chave das nossas dores, a razão do nosso adoecimento emocional, das nossas dificuldades. Nós não conseguirmos nos perceber como seres imortais a caminho da felicidade. Sermos espíritos marcados para um encontro divino com a felicidade interior. Isso é extraordinário. E existem muitas pessoas que até se perguntam, poxa, mas se todo mundo vai para a felicidade, se o objetivo da vida é que nós sejamos todos felizes, se Deus é bom mesmo e já vai ser todo mundo feliz, por que ele já não adianta essa felicidade logo agora, né? Dá um vale de uns 20% para nós. E a razão pela qual essa felicidade não nos é antecipada é porque, como diz Joana de Ângeles no livro Conflitos Existenciais, na introdução da obra, a felicidade é uma conquista. A felicidade é o resultado da vivência do amor. Então, é natural, à medida que eu vou vivendo o amor, eu vou me tornando cada vez mais feliz. E quanto mais eu me distancio do amor, menos feliz eu me torno. Então, é a experiência do amor que nos traz a felicidade.
Por isso que quanto mais eu vivo a lei de Deus, mais feliz eu me torno. Essa é a razão pela qual o Buda encontra na segunda nobre verdade a compreensão de que sim, há uma causa para o sofrimento, e é o desconhecimento que somos uma alma imortal, que reencarna, que existe a lei de causa e efeito. Todas essas verdades espirituais que o Espiritismo nos entrega de maneira tão robusta. E aí vem uma terceira nobre verdade que é muito lógica em relação à segunda. Quando na segunda o Buda diz que há uma causa para o sofrimento, segue-se de maneira muito lógica a terceira das nobres verdades. A terceira das nobres verdades é: existe uma forma de cessar o sofrimento. Ora, é muito lógico. Se o sofrimento é gerado pelo desconhecimento espiritual, como é que a gente cessa? Como é que a gente cessa? Com o conhecimento espiritual. Então, o conhecimento espiritual seria efetivamente a forma de libertar a criatura humana, de fazer com que ocorresse a cessação do sofrimento. Só que tem um problema. Tem muitos de nós que nos apropriamos da terceira verdade espiritual, dessa terceira nobre verdade, e não nos transformamos. A pessoa sabe tudo do Espiritismo, mas ela não se transforma, ela não se modifica, ela não promove a verdadeira mudança do seu. Isso é um problema que dá origem a um tipo de comportamento que a psicologia chama de síndrome de Nicodemos, que é saber muito e não fazer nada. Então, às vezes, nós somos acometidos disso. Nós criamos uma série de comportamentos equivocados nas nossas instituições, exatamente por conta da síndrome de Nicodemos. A gente acha que sabe muito e, portanto, humilha quem sabe menos. A gente é cruel com as pessoas, nós somos indiferentes, nós temos vaidade do conhecimento. Às vezes queremos impor às pessoas as nossas crenças, queremos discutir religião. Isso tudo é síndrome de Nicodemos. Exigir que mães não chorem por seus filhos, porque os filhos, como elas devem saber, estão vivos após a morte, então quer retirar das mães o direito até de sentir saudade de seus filhos. Esses processos que colocam culpa nos ombros das pessoas é muito típico da síndrome de Nicodemos. Saber das leis espirituais não determina que nós tenhamos cessado o nosso sofrimento, porque eu posso me apropriar de tudo e não fazer nada. Apenas sei. Quem conhece a obra Há 2000 anos de Emmanuel, encontra ali um personagem chamado Araxes, um egípcio, que sabe tudo de lei de causa e efeito, sabe tudo de reencarnação, sabe tudo de mediunidade, sabe tudo das leis espirituais, mas é o grande vilão da história. Quer dizer, eu conheço muito, mas eu não estou sabendo usar esse conhecimento. Então, o Buda traz para nós a quarta nobre verdade para a cessação do sofrimento, que é, talvez, das 4 nobres verdades a mais conhecida. Ele disse: eu construí um método para eliminar o sofrimento. O Buda edificou ao longo de sua vida um caminho que é chamado de o caminho óctuplo de Buda. É um caminho de 8 passos, onde em cada um desses passos nós temos a possibilidade de nos direcionarmos para essa libertação efetiva dos nossos corações. Então, tenho certeza que vocês estão curiosos, eu trouxe o caminho dos 8 passos do Buda. O Buda produziu isso no primeiro discurso dele, há 600 anos antes do nascimento do Cristo. Mas Joana de Ângeles analisou no livro Plenitude, que é o 3º volume da série psicológica, no seu capítulo 5, ela analisa o caminho óctuplo de Buda e na obra número 4,
Momentos de saúde e de consciência, ela volta a discutir o caminho óctuplo, o caminho de 8 passos, e ela oferece algumas informações bastante interessantes sobre este assunto. Então, vamos aos 8 passos. Passo número 1 é ter uma compreensão correta da vida. Se eu tenho uma compreensão errada da vida, Maria Gekeler, vai anotando. Se eu tenho uma compreensão correta da vida, eu posso me libertar. O que é compreensão correta da vida? Eu sou um espírito imortal, existe a lei de causa e efeito, existe a reencarnação, minha família é feita desses laços. Essas coisas são compreensão correta. Se eu não tenho compreensão correta, é muito difícil. É muito difícil você convencer uma pessoa a que ela consiga perdoar alguém se ela não conhece das leis espirituais. Porque ela vai dizer, eu odeio fulano, eu odeio do fundo da minha alma, eu odeio. E aí você, não odeio. Não, eu vou odiar. Não odeio. Você vai fazer, não, eu vou ficar doente, mas eu vou odiar. Daí você diz, olha, na próxima encarnação ele vai nascer seu irmão. Aí a pessoa diz, deixa eu rever aqui esse negócio. Então, as leis espirituais, elas são fundamentais. Essa compreensão correta, ela é essencial, mas ela é só o primeiro passo. Isto aqui a doutrina espírita nos entrega. Compreensão correta, isso a gente tem. Basta se aproximar de doutrina espírita, Eduardo, que você já vai ter compreensão correta. Por quê? Porque isso é a essência da doutrina espírita. Esse é o conhecimento multimilenar que a gente vem trabalhando, Denis e Lino, desde o início da história da humanidade, desde os períodos antigos dos Vedas, na Índia, no Egito. Essas verdades espirituais são muito antigas. Então, a compreensão correta é o primeiro passo. Esse nós já temos. Falta os outros 7, mas vamos lá. Joana, quando vê essa questão da compreensão correta, ela interpreta isso e diz que isso é crer corretamente. O que é a compreensão correta? É crer corretamente, é eu ter uma crença que seja exatamente de acordo com a lei de Deus. Passo número 2. Pensamento correto. O que é o pensamento correto? É pensar de acordo com aquilo que se acredita. Porque eu posso ter uma crença, mas eu penso diferente daquilo que a minha crença dita, o que é muito estranho. Então eu digo, não, eu sei, mas eu vou ficar com ódio dele sim. Então você tem um pensamento que não conjuga com as verdades que você conhece. Então, segundo o Buda, não basta crer, é preciso pensar corretamente, que o meu pensamento reflita aquilo que eu acredito. Passo número 3. Joana, analisando o pensamento correto, diz que é o querer correto, que às vezes a gente crê de um jeito, mas quer de outro. A pessoa diz, oh meu Deus, me ajuda a ganhar na loteria. Nem que seja sozinho. Para eu fazer muita caridade. Olha, gente, pelo amor de Deus. Então, o pensamento correto é você pensar de acordo com aquilo que já conhece. Terceiro passo, segundo o Buda, não basta só pensar, é preciso também falar corretamente. Eu ter uma fala que seja de acordo com aquilo que eu acredito. Porque se a minha fala não for de acordo com o que eu penso, eu tenho um problema. Há um divórcio entre a minha crença e o que eu digo. Porque eu tenho uma série de conceitos espirituais, mas os meus comentários são horríveis. Fulano é péssimo, ele é horrível. Eu vejo, às vezes, no movimento espírita, as pessoas que dizem assim, eu não suporto o irmão fulano. Ora, então não chame de irmão. Não chame de irmão. Né? Então, o discurso correto é você usar as suas falas de acordo com aquilo que você crê.
para fazer sentido, senão não tem lógica. E Joana, analisando o terceiro passo do caminho de Buda, diz que isso seria falar corretamente. Então, é crer, querer e falar corretamente seria a interpretação de Joana para as falas que o Buda nos oferece. Quarto passo. Crer, pensar, falar e agir corretamente. Para quem se perdeu, aqui tem atos, palavras e pensamentos. Estão vendo? Que não é novo, né? Isso está lá no conhecimento que a gente tem do cristianismo, aparece muito essa questão. O Cristo dizia, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, ação, bendizei os que vos maldizem, discurso, orai pelos que vos perseguem e caluniam, pensamento. Então é tudo muito misturado, tudo muito próximo, não é? Muito bem. A ação correta no dizer de Joana de Ângeles seria agir, operar corretamente. E aí a gente acha assim que já chegou no ponto, né? Porque a pessoa já crê, já pensa, fala e age. O que serão os outros 4, já que os 4 já são tudo, não é? Mas os 8 anos valeram, ele trouxe mais informação. Porque ele disse o seguinte, não basta agir corretamente. Porque agir é como um escoteiro, não é? O escoteiro deve todos os dias praticar uma boa ação. Only one. Então, solamente uma. Então, a próxima é vida correta. Não é só agir corretamente, é viver corretamente. Porque o agir são momentos em que você, de posse do conhecimento espiritual, você toma uma decisão aqui, toma uma decisão ali, então você vai tomando decisões que são decisões que nos levam na direção de uma libertação do sofrimento. Mas o que o Buda propõe é que, além do agir, que nós vivamos corretamente, ou seja, que seja um contínuo nas nossas vidas, essa perspectiva, e Joana, então, traduz isso como viver, existência toda. Segue o Buda dizendo, mas este é apenas o 5º passo. O 6º passo do caminho de Buda é o esforço correto. Isso aqui tem na obra de Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más tendências. É aquele que traz no dia seguinte algo de melhor que não tinha na véspera. É isso aqui, o esforço correto é você não se conformar. Eu vejo muitos espíritas que dizem isso, dizem assim, olha, eu já não bebo, eu já não fumo, o resto eu vou deixar para a próxima. Gente, não sabe nem aonde vai nascer, não sabe nem que religião vai ter, e se é que vai ter religião, e já está fazendo um compromisso de resolver numa próxima existência. Meu Deus, é muito complicado a gente ter esse tipo de pensamento, né? A gente querer que as coisas sejam dessa forma. Então, o esforço correto é você estar diligentemente atento para que você consiga alcançar o seu objetivo. Então, eu vi hoje que eu estava com uma imperfeição, eu vou tentar mudar isso. Eu estou percebendo que isso está me incomodando, ou que está incomodando os outros. Então, eu vou mudando progressivamente. Então, diz o Buda que não basta pensar, falar, agir e viver. É preciso viver e ir melhorando sempre. A cada reflexão que fazemos, termos mais virtudes do que tínhamos antes, ou menos imperfeições do que tínhamos. Esse é o foco. E Joana, quando lê sobre a questão do esforço correto, ela fala esforçar-se para melhorar, para ser melhor. E aí, nós temos
mais um ponto do pensamento do Buda, porque não basta você se esforçar. Diz o Buda ainda que nós precisamos de atenção correta. O que seria a atenção correta? A atenção correta é a atenção correta mesmo. Então, o que seria isso? É você estar atento, porque eu vejo as pessoas comentando a questão 919A do Livro dos Espíritos, que diz assim: fazei como eu fazia, que antes de dormir repassava o meu dia e verificava quem tinha algo contra mim, o que eu tinha feito. É tão bonito isso, tão bonito. Só que se você não tiver a atenção correta, não vai valer de nada. Porque a pessoa vai deitar à noite e vai dizer: hoje eu fiz tudo certo, ninguém reclama nada de mim, o que eu fiz com fulano, ele mereceu, está certo. Então, se eu não tenho a mente desperta, não adianta, você tem que ter a mente desperta, tem que acordar para as coisas, porque se a gente não acorda, a gente vai se perder no caminho. Vamos estar de posse de um tesouro enorme que é a doutrina espírita e não saberemos usar isso em nosso favor. Que doloroso isso, porque é preciso ter a atenção correta. No livro Vida, Desafios e Soluções, o volume 8 da série psicológica, no capítulo 8, no primeiro tópico, Joana fala sobre a questão do despertamento da consciência, em que ela diz que existem ali alguns sinais de quando a gente está dormindo. Eu vou dar rapidinho os sinais, são 7. Primeiro, pessoas que vivem longe da lei de Deus, não querem nem saber, não querem nem se encontrar com isso. Segundo, os que conhecem, mas gostam de ser contra a lei, que é um outro nível de adormecimento. Terceiro, são aqueles que têm um comportamento que nunca sabe se faz o bem ou não, vivem numa eterna indecisão. Será que eu mudo? Será que eu não? Não, acho que eu não vou mudar, acho que vou ficar aqui onde eu estou. Esse é o terceiro. Quarto, são aqueles que fazem as chamadas exigências descabidas. Serve, mas só se for assim. Não, eu só quero... Não, eu não gosto disso, não quero aquilo. Então, é exigência de pessoas, de lugares, de comidas, disso, daquilo. É um monte de exigência que a gente faz na nossa família. Ah, eu não gosto de fulano isso, eu não gosto de fulano aquilo. Essas exigências são indicativo de mente que ainda dorme. Outro sinal são aqueles que têm as chamadas discussões inúteis. Adoram discutir coisas que não vai levar a canto nenhum. Discutir se Paulo de Tarso caiu de um camelo ou se caiu de um cavalo, né, Gorete? De que adianta discutir essas coisas? Então, as discussões inúteis, quer convencer o outro de outra religião, quer mudar, não vai mudar, gente. Aceite o outro como ele é. Aprenda a aceitar as pessoas. Há um outro sinal da mente que dorme, que é aqueles que estão nas buscas infrutíferas. Os caras vão vir a vida inteira buscando coisas que não vão levar a nada. São buscas que não vai levar coisa nenhuma de prática, nem para mim, nem para outro, nem para a sociedade, nem para ninguém. Consome a existência em coisas que não terão utilidade. E o último dos 7 é a característica que alguns de nós temos de termos uma vida que não defende nenhuma causa. Qual a causa que você defende? Nenhuma. Eu não defendo nada. Quer dizer, passa pela vida, mas não defende nada em particular. Joana, quando fala sobre a atenção correta, fala sobre o pensar correto, estar atento, é a mente que está atenta, observando se alguém me criticou, olha, alguém me criticou, então eu preciso mudar nisso, olha, alguém comentou isso, em vez de me magoar, aproveitar as críticas para que eu me transforme, mas não é esse que é o objetivo? Então é estar o tempo todo na busca da sua transformação. E como último dos 8 passos, o Buda falava sobre a necessidade da concentração correta. A concentração correta é a gente mergulhar em nós mesmos para nos analisarmos. Joana chama isso de meditar.
Só que meditar, gente, não é meditar como a gente vê, assim, daquelas posições, as pessoas na posição de lótus, né? Que a gente não tem mais nem corpo para fazer isso. Fosse no Brasil, eu diria que a gente não tem mais dobradiça para... Não é isso, a meditação não é uma ginástica, não é uma posição física. Meditação é, na verdade, um mergulho dentro de nós próprios, que a gente faz quando está lavando louça, quando está dirigindo, quando a gente está deitado para dormir, em que a gente repassa o dia, que a gente analisa, mas tem que analisar com carinho, com verdade. Não adianta a gente querer analisar se desculpando de tudo. Aí não resolve. Aí é como se não fizesse. Não pode ser de faz de conta. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser um processo legítimo de transformação. Então, o Buda nos ofereceu este caminho, chamado o caminho de 8 passos, muito conhecido no budismo. Joana analisa este caminho de 8 passos e no livro 3º da série psicológica, chamado Plenitude, Joana vai oferecer para nós uma proposta de caminho. Ela também oferece uma proposta de caminho, que tem 12 passos. Acho que vamos ter que cancelar a próxima, né? 12 passos que Joana nos traz para o processo, porque ela, digamos assim, operacionalizou o caminho óctuplo de Buda. Ela deu uma visão mais prática de como fazer. Então, ela trata na obra e ela vai apresentando 12 itens que são importantíssimos para essa questão. Vamos lá, então. Esses 12 passos eu agrupei em 3 pacotes de 4, para ficar mais fácil a gente guardar. Tá bom? Então, o caminho de 12 passos para a libertação da infelicidade, de Joana de Ângeles, ele tem, primeiro, 4 ferramentas. Você tem que ter essas 4 ferramentas para que você consiga fazer o seu processo de libertação da infelicidade. Você tem que ter. Se você não tiver, fica bem mais difícil de se alcançar isto. Tá bom? A primeira das ferramentas, evidentemente, não poderia ser outra. A primeira ferramenta é o conhecimento espiritual. É lógico. Porque se eu não tiver o conhecimento espiritual, Nina, se eu não tiver essas verdades em mim, como que eu vou mudar? Como que eu vou fazer uma mudança? Como que eu vou me desapegar do mundo material? Como é que eu vou perdoar as pessoas? Como que eu vou transcender a mediocridade da existência humana? Essa é uma condição inarredável, uma condição essencial para que ocorra a transformação. Fundamental. Então, nós temos... Esse é o mesmo lado do caminho óctuplo de Buda, o conhecimento espiritual. E aparece também no caminho de 12 passos de Joana. Também vai aparecer aí. E nós temos, evidentemente, outras 3 ferramentas. A segunda ferramenta é a vontade. Porque, às vezes, Denise Lino, a gente está louco para deixar o glúten, minha filha. Louco. Mas, se não tiver força de vontade, não vai. Não basta ter conhecimento espiritual, precisa ter força de vontade. A partir de hoje eu não vou mais brigar. A partir de hoje eu não vou mais dar o troco. A partir de agora... Porque às vezes a gente sabe, mas não faz. Mas não faz por quê? Porque a vontade não está mobilizada. Então, Joana diz o seguinte, tem que mobilizar a vontade para que a gente consiga empreender o processo de mudança. Sem isso não vai dar. Então, eu preciso disso. Eu preciso dessa nossa possibilidade de transformação interior. Então, ela coloca que a vontade tem que ter. Só conhecimento espiritual não vai. Tem que ter vontade junto. E ela assinala
um terceiro elemento que é muito importante para essa nossa reconexão com o divino, com o sagrado. Ela diz, na obra, que a gente precisa ter contato com a natureza. Observemos que quando a pessoa deprime, para onde que ela vai? Para dentro do quarto. E quando você quer iniciar um processo terapêutico, o que você faz? Leva a pessoa para o parque. Bora caminhar, vamos fazer uma caminhada, vamos respirar puro. Tem que tirar a pessoa, porque esse contato com a natureza nos reconecta à vida, ao nosso Criador. Eu preciso disso. Como que eu vou fazer uma relação com o divino se eu não tenho contato com a natureza? Como que eu vou proceder o meu processo de transformação se eu não aproveitar as chances que a vida me dá de sentir Deus nas minhas existências? Então, o contato com a natureza, ela coloca como uma coisa essencial. Então, a gente vai juntar o conhecimento espiritual, vai juntar a vontade e vai ter o contato com a natureza para que a gente consiga fortalecer as nossas relações com o divino. Se a gente está vendo aqui, isso são relações com o divino. E como quarta ferramenta, ela diz, tem que meditar. Meditar, na verdade, mais uma vez, não é aquela meditação que fica naquela posição, é refletir, é tirar os nossos dias para refletir sobre todas essas coisas. Então, aqui a gente vê muito claramente essa conexão com o divino nas 4 ferramentas. Eu preciso desta conexão para que eu saia para os próximos passos. São 12, 12 menos 4, 8. Faltam 8. Vamos lá. Temos mais 4. Os 4 que a gente tem agora são já resultados disso. Se eu conhecer, se eu tiver vontade, se eu fizer contato com a natureza, e se eu meditar sobre mim mesmo, se eu refletir sobre a minha história de vida, se eu produzir uma efetiva transformação do meu eu vou conseguir 4 virtudes que são intrapessoais. São virtudes do homem com ele mesmo. São relações da criatura com si própria. Primeira das grandes transformações que a criatura humana precisa fazer para se libertar da infelicidade. Uma coisa linda demais, chamada auto-perdão. Eu preciso me perdoar do que fiz, porque se eu não me perdoar, eu não consigo caminhar. Eu preciso fazer essa movimentação. Se eu carregar na minha costa a culpa, a sensação do fracasso, que eu sou um miserável, como que eu vou avançar? Então, eu preciso descobrir que quando eu errei lá atrás, eu não sabia o que sei hoje. E a lei de causa e efeito, ela não caça culpados, ela procura nos educar. Então, se eu já me transformei em parte, por que eu fico me olhando como aquela pessoa que errou lá atrás, quando ainda não conhecia o que conheço hoje? Então, o objetivo da lei de Deus não é nos punir, é nos resgatar para a felicidade. Então, para que eu me martirizo? Por que eu me torturo? Se eu sei que a lei de Deus é cheia de misericórdia e que existirá toda a possibilidade para que eu me refaça. É lógico que eu precisarei me refazer. É o que diz o Código Penal da Vida Futura. Capítulo 7 da primeira parte do livro O Céu e o Inferno, artigos 6, 7 e 8, tratam especificamente sobre essa necessidade de mudança. Eu preciso promover essa mudança em mim. A cada transformação que eu vou fazendo, Daiane, a gente vai automaticamente promovendo um processo de transformação interior. Então, essa é a primeira grande vitória que a gente tem com o nosso processo de autoconhecimento e de libertação do sofrimento. Ninguém vai se libertar do sofrimento arrastando pesadas culpas. Não faz sentido. Segunda grande vitória que o homem conseguirá a partir deste método, a resignação. O que seria a resignação? É entender
que as coisas muitas vezes não são como nós gostaríamos que fosse. Mas não que a gente vá se abandonar. Não adianta lutar, foi Deus que quis assim, porque se Deus quisesse, Ele tirava o arroz de dentro do armário, jogava na panela, acendia o fogo e botava na minha boca. Se Ele não fez, porque Ele quer que eu fique com fome. Não é assim. Nós vamos lutar no limite das nossas forças e de maneira ética, de maneira correta, conforme o Evangelho. Mas se eu empreender todos os meus esforços e eu não conseguir chegar aonde eu gostaria, eu entenderei que assim é e procurarei interpretar isso dizendo: o que isso me ajuda? O que eu aprendo com isso? O que Deus quer me ensinar com isso? Essa leitura a gente só consegue com conhecimento espiritual. Não tem como você ter uma resignação sadia sem conhecimento espiritual. Mas se você tiver, você pode promover essa resignação. E há uma terceira grande vitória interna que nós possuímos, e eu acho esse terceiro extraordinário. Olha só, Léa, do Rio Grande do Sul, olha que coisa legal isto. Chama-se ressignificação. Ressignificação é eu olhar para a mesma coisa com outro significado. Antes do conhecimento espiritual, eu olhava para o meu marido e dizia, nem vou dizer o que dizia, mas agora, quando eu olho para ele, eu digo: você é minha grande oportunidade de eu me sublimar. Você é uma chance extraordinária que Deus está me dando. Então, assim, nós temos aqui na ressignificação uma releitura de tudo. Eu olhava meu corpo, reclamava. Hoje vejo no meu corpo, com as mazelas que ele tem, com as limitações que ele me impõe, uma excelente escola de aprendizado. Eu vejo nos meus filhos, na família, no meu trabalho, em tudo, instrumentos de desenvolvimento do meu eu. E isso é maravilhoso. Então, nós vamos alcançar o auto... Está anotando, Maria? Auto-perdão, resignação e ressignificação. Se nós fizermos isso, diz Joana, nós alcançaremos o último dos passos, a iluminação. Nós transcenderemos as nossas condições materiais e alcançaremos uma plenitude extraordinária. Mas essas são as 4 virtudes intrapessoais. A lógica nos diz que está faltando 4, e se essas daqui eram as virtudes intrapessoais, logicamente, as 4 que estão faltando só podem ser no outro sentido. As 4 são, na verdade, as virtudes interpessoais. Se a gente viu, as 4 de trás era uma relação do homem consigo mesmo, né? Uma relação do homem consigo. E o Buda, ele tratou muito do homem diante de si mesmo, mas a descoberta do outro, a descoberta do próximo, o valor da relação com o outro, é Jesus que nos traz. Não estou diminuindo o Buda, mas a excelência da mensagem de Jesus, em termos do próximo, é extraordinária. Se você pegar qualquer um dos reveladores antigos, vou dar trabalho para os tradutores, qualquer um dos reveladores, seja Krishna, seja Buda, seja Sócrates, Pitágoras, Hermes, Orfeu, e todos os mais, pode pegar qualquer um, nenhum criou um grupo de discípulos para cuidar dos miseráveis. Só Jesus. Então, eles podem ter falado do amor, e eu não digo que não falaram, claro que falaram, mas o Cristo impregnou de tal forma a sua mensagem que, evidentemente, está muito mais claro que o amor ao próximo é fundamental. Então, as 4 virtudes interpessoais, elas passam por isso. Diz Joana que, nesse processo de autoconhecimento, de libertação da nossa dificuldade com a infelicidade, nós iremos experimentar o sentimento da caridade, que não é, evidentemente, dar esmolas. É ter a percepção da dor do outro.
e se comover com a dor do outro, e ajudar, evidentemente. Então, a caridade seria a primeira das grandes virtudes interpessoais. A segunda das grandes virtudes que Joana nos aponta é a chamada compaixão. Mas a compaixão que ela fala não é a compaixão que o cristianismo fala, que a compaixão cristã é assim, ai, coitadinho dele, ai, tanta dó dele. Compaixão parece dó, piedade, ai, tadinho, tadinho. Esse é a compaixão cristã. A compaixão búdica é diferente. A compaixão búdica é olhar para o outro e dizer, ele só pode ir até aí. Ele não pode dar mais do que isso, ele só vai até aí. Então, a minha compaixão é no entendimento de que a compreensão dele da vida imortal só vai até aí. Então, ele só vai até aí mesmo. Ele não pode dar mais do que isso. Você está querendo, que não vai fazer. Esse é o que ele pode. Então, a compaixão é de eu não me desesperar porque o outro não corresponde àquilo que eu gostaria que ele fizesse. E além, evidentemente, da compaixão, há um terceiro sentimento, que esse não tem como nós não termos no processo de iluminação, que é o perdão. Então, é a caridade, a compaixão e o perdão. Para você que está anotando, Denise, bota do lado. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas do próximo, perdão das ofensas. Questão 886 do Livro dos Espíritos, está bem aqui. Caridade, compaixão, perdão. Se nós conseguirmos isso, diz Joana, alcançaremos a plenitude das virtudes interpessoais, qual seja o amor. Não sei se vocês perceberam, mas as ferramentas são a relação do homem com o divino. As relações intrapessoais são as relações do homem consigo mesmo. E agora eu estou vendo questões que são do homem em relação ao outro. Muito interessante isso. E Joana, debruçada sobre esta questão, ela nos traz dois pensamentos muito interessantes. Primeiro deles, diz ela, o amor é o antídoto contra o sofrimento. Isso é importantíssimo, gente. Eu quero me libertar do sofrimento, então ama pelo amor de Deus. Quero ser feliz, então solta as amarras da mágoa, solta as amarras do ódio. Como poderei eu encontrar a verdadeira felicidade se eu ainda estou preso nos mecanismos do ressentimento e do desamor? Então, no coroamento desse processo, Joana nos fala que o amor é o antídoto. Sim, como disse o Livro dos Espíritos, o homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. E disse Joana também, um desequilíbrio emocional indica sofrimento. Então, se alguém está irritado, agressivo, violento, nós temos que ressignificar esta pessoa. Ao invés de enxergarmos esse indivíduo como alguém agressivo, violento, olha como alguém que padece, que está enfermo. É preciso mudar o nosso olhar para que a gente consiga ter a condição de transformação das nossas vidas. E é esse trabalho maravilhoso que Joana nos oferece, apoiado no pensamento do Buda, mas evidentemente iluminado pelo pensamento do Cristo, porque sim, a visão do Cristo é extraordinária. Ele sintetiza os 12 passos em uma única frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É por isso que ele é o modelo e guia da humanidade e o nosso Cristo planetário. Um bom dia para todos nós.